ATL-TV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora. Ai, que medo, meu Deus, que medo. Tá com medo, mocinha? É isso? Mas sabe o que você não imagina? Que sou eu! Calma! Calma! Esse é um vídeo pros amantes do terror. Tem gente que curte, tem gente que odeia, mas a verdade é que esse tipo de filme tem muita demanda e uma legião fiel de fãs. E os brasileiros fazem parte desse time, tá? De acordo com uma pesquisa realizada agora no finalzinho de 2024, que não foi agora, já faz um tempo, o Brasil ocupa o 3º lugar entre os países que mais consomem produções de terror no mundo todo. Uma das provas disso é que Invocação do Mal 4 se tornou em 2025 o filme de terror de maior bilheteria da história do Brasil, superando 76 milhões de reais e mais de 3 milhões e meio de espectadores. Por que já estão chiando? Ainda tá no trailer. Mas não é dessa saga do terror que a gente vai falar hoje, até porque quando se fala em personagens marcantes na cultura pop, um dos símbolos mais lembrados é aquela famosa máscara. É a máscara do Ghostface. Que medo! Fala sério! Ô Cindy, começou o jornal! Mais uma garota branca caiu no poço! E clássico, que é clássico, sempre volta. O 7º filme da saga Pânico chegou há pouquinho tempo nos cinemas e já bateu recordes de bilheteria no mundo todo. Lançado em 1996, o filme transformou o gênero com muito sangue, muitos sustos e assassinatos mega criativos. Hello, Sydney. Então, se tu é amante do terror, ai, que medo! Fica aqui comigo, já deixa o like, porque agora a gente vai descobrir o que tá por trás do hype do Pânico. Antes de começar a falar sobre o hype da franquia, precisamos entender como que esse subgênero do terror surgiu. Pois é, nem todo terror é igual e existem algumas subcategorias que trazem aí diferentes dimensões e possibilidades nas histórias. Se tu gosta de terror, provavelmente tu já ouviu falar sobre o gore, o trash ou até mesmo o terror psicológico. Mas uma das formas mais clássicas e conhecidas de se contar uma história de terror é o slasher. Basicamente, essa é a premissa do Pânico, que nada mais é do que um assassino perseguindo um grupo de vítimas. É o meu tipo de terror favorito. Ai, como é bom! E como quase tudo no cinema, esse gênero surgiu baseado em fatos, e fatos reais. Por isso são fatos. Agora é a hora que eu vou contar uma historinha pra vocês, então presta atenção aqui, tá? Já vamos deixar claro aqui um alerta de que esse é um tema sensível, né? Afinal, vamos falar aqui de coisa pesada hoje. Em agosto de 1969, um grupo de seguidores de um guru chamado Charles Manson invadiu uma mansão. Só que nessa mansão morava, coincidentemente, um diretor chamado Roman Polanski. E ele e a sua esposa estavam ali, bonitinhos, morando. Ela estava grávida de 9 meses. O Roman não estava na casa, mas os criminosos acabaram matando a sua mulher e mais 4 pessoas que estavam passando ali na rua. Durante meses, tanto a polícia quanto a comunidade criaram algumas teorias sobre esses crimes, mas somente em dezembro daquele ano é que a verdade veio à tona e todo mundo se cagou de medo. O motivo do Manson para mandar matar era absurdo. Mas o motivo pelo qual os assassinos mataram era mais ainda. Nenhum. Não existia motivo. Eles se vestiam de preto e invadiam casas armados com facas, rendiam as pessoas e acabavam ali com a vida delas ali mesmo, de sangue frio. E foi assim, com esse clima bem tenso, que os Estados Unidos entrou na década de 70. Esse crime ficou conhecido como Helter Skelter e pode-se dizer que ele acabou influenciando diretamente o surgimento dos slashers, que, como eu falei, ilustram a morte através dessa perspectiva. A pessoa tá no lugar errado e na hora errada. Aliás, se tu gosta desse tipo de conteúdo, tem um documentário da Netflix, e aqui vem a dica do Lully de graça, que conta a história do assassino Charles Manson. A ideia é de ter um cara maluco usando uma roupa macabra, segurando uma faca e invadindo casas aleatoriamente,
se tornou o pesadelo de todo americano naqueles anos pós-Manson. E, obviamente, que o cinema iria mostrar isso de alguma forma. Vários especialistas em cinema, especialmente no terror, dizem que o Massacre da Serra Elétrica de 1974 deu o grande start nos slashers. O vilão Leatherface já usava uma máscara e perseguia jovens com uma arma que não era de fogo. Mas foi em Halloween, de 1978, que impactou o subgênero de uma maneira mais definitiva. Afinal, tínhamos o Michael Myers, que era aquele vilão mascarado, que mata todo mundo que ele encontra pelo caminho, e com uma característica: ele nunca corre e ele nunca morre. Então ele vai atrás de ti assim, ó. Em 1980, chegou ao cinema Sexta-feira 13, aperfeiçoando ainda mais essas características dos slashers. Para quem não pegou a referência, Sexta-feira 13 é aquele filme do Jason, sabe? Por mais que o personagem tenha aparecido somente no segundo filme da série, ele repetia o mesmo formato do Michael Myers, que não corria, mas sempre alcançava as vítimas. Hello? Who's that? Ali no finalzinho dos anos 80 e já com 2 décadas de existência, os slashers acabaram perdendo o hype pela quantidade de sequências que acabavam repetindo o mesmo massacre e acabou ficando tudo igual e o público começou a cansar de ver sempre a mesma coisa. Tudo isso gerou uma grande crise na indústria do terror. Prova disso é que os anos 90 trouxeram uns filmes muito doidos que parecem um grande surto coletivo, e aí a gente tem como exemplo Jason Vai pro Inferno, que é um filme bem aleatório, e outras várias adaptações malucas de obras do Stephen King. A Hora do Pesadelo, que tinha sido uma ideia mega inovadora, já estava na 6ª sequência. E por mais que os slashers ainda dessem medo na galera, o comportamento da sociedade, das pessoas, já não era mais o mesmo, consequentemente, o medo delas já tinha mudado. Foi nesse cenário que um roteirista novato chamado Kevin Williamson impressionou outro cara, Wes Craven, ícone do terror que já tinha dirigido A Hora do Pesadelo. O Kevin apresentou um roteiro que fazia com o slasher algo que ninguém tinha feito. Um assassino mascarado, assim como em Sexta-feira 13 e Halloween, porém, esse assassino falava durante o filme. What's that noise? Popcorn. You making popcorn? Ele era inteligente e ele também apanhava e mostrava uma humanidade que os outros assassinos não demonstravam. E foi assim que nasceu o assassino Ghostface, que tinha uma vantagem muito grande perante o público porque ele sempre era desmascarado no final. A morte gratuita e extremamente visual também sempre foi um traço forte dos slashers. Em Pânico, o diretor sempre insistiu que os ataques fossem bem mais sangrentos do que o comum. Quando o filme estreou em 1996, a crítica levou um susto ao ver essas cenas e a produção do filme usou uma estratégia para chamar a atenção do público e deixar todo mundo com aquela FOMO, com aquela vontade de assistir. E essa estratégia tinha nome e sobrenome: Drew Barrymore. A atriz, que na época estava mega requisitada, foi anunciada como a grande estrela do filme. O que a plateia não esperava era que a personagem da Drew iria morrer nos primeiros 15 minutos do filme. Deixando claro que em Pânico ninguém estava a salvo do assassino. Porém, uma curiosidade é que foi a própria atriz que pediu para que a sua personagem morresse no começo do filme. A Drew contou no programa Hot Ones que sua maior implicância em filmes de terror era que aquela mocinha sempre se arrastava até o final e que ela queria sair dessa zona de conforto. Daí ela foi lá e perguntou pro diretor e incomodou se ela poderia interpretar a Cassie Becker, que morre nos primeiros 15 minutos do filme, em vez de ficar com o papel da protagonista. Mas será que eles falaram isso antes ou depois de anunciar que ela ia estar no filme, né? Acho que depois. E o resto é uma grande história e essa sequência ficou marcada pra sempre na cultura pop. Além da Drew Barrymore, outras atrizes também fizeram o papel da protagonista de Pânico. Segundo o Screen Hunt, Melissa Joan Hart, de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, e Brittany Murphy, de Grande Menina, Pequena Mulher, chegaram a fazer testes para estrelar o filme de terror. Uma curiosidade sobre Pânico é que na fase de pré-produção do filme, ele se chamava Scary Movie.
O curioso dessa história é que alguns anos depois, esse seria o nome de outra franquia de sucesso, Todo Mundo em Pânico. Cindy, hoje 50 negros foram espancados pela polícia, mas o mundo só quer saber o que vai acontecer com a branquelinha que caiu no poço. Que nada mais é uma sátira baseada nos filmes do Ghostface. O que aconteceu foi que os produtores não curtiram muito o nome e acabaram mudando de ideia enquanto eles ouviam Scream, do Michael Jackson, e acharam que seria um baita nome pro filme. A máscara do Ghostface é uma das maiores marcas da cultura pop e se tornou um símbolo eterno do terror, o que faz a gente pensar que houve todo um estudo, toda uma estratégia para a escolha dela, né? Não, Slade. Não, Thay! Pois então, muitas coisas na vida dão certo na cagada, não é mesmo? E foi nesse caso isso que aconteceu. Nenhum sentido dessa minha frase. A real é que a máscara, ela já existia antes do filme. Em 2015, o diretor do filme, Wes Craven, disse ao Hollywood Reporter que a equipe estava fazendo uma pesquisa de locais de filmagem e uma das produtoras encontrou a máscara numa cadeira de uma das casas que eles visitariam. Essa produtora contou em uma entrevista que, de início, a máscara não foi aprovada porque não era uma criação deles. Mas, depois de alguns testes que não deram muito certo, eles fizeram as negociações necessárias para poder compor ali essa clássica máscara no filme. Courtney Cox viveu uma das protagonistas da franquia, a jornalista Gayle Weathers. Porém, a atriz ficou mega conhecida por causa de um papel anterior e talvez tu conheça, a Mônica de Friends. I know. As personagens são bem diferentes e a atriz ficou tão marcada por sua personagem certinha na série que ela teve que convencer o diretor de Pânico de que ela era capaz de fazer algo diferente, principalmente ser uma cretina, como ela mesma disse. O 7º filme do Pânico, que estreou há pouco tempo, veio com muito sucesso, mas também carregado de polêmicas nos bastidores. A treta toda gira em torno da atriz Melissa Barrera, que fez parte do elenco em Pânico 5 e Pânico 6. Em novembro de 2023, a Melissa fez uma série de postagens nas redes sociais em apoio ao povo palestino durante o conflito entre Israel e Hamas. A produtora do filme, a Spyglass Media Group, acusou esses comentários de serem antissemitas e incitadores de ódio, argumentando aí que a sua política de tolerância zero e discursos de ódio, e decidiu demitir a atriz da produção. Melissa Barrera respondeu com uma declaração pedindo paz, condenando tanto o antissemitismo quanto a islamofobia e defendendo o seu direito à crítica política, mas isso aí não impediu que a gata fosse demitida, e não é que foi mesmo. Essa demissão deu origem a campanhas de boicote e protestos organizados por diversos grupos de direitos humanos e apoiadores de causas palestinas. A gente também acusou todo esse rolê de censura e na estreia de Pânico 7 em Los Angeles, manifestantes se reuniram com bandeiras e cartazes criticando o estúdio e pedindo boicote. Depois da demissão de Melissa, a atriz e colega de elenco Jenny Ortega também deixou Pânico 7. Por mais que ela dissesse que os motivos para sair do filme eram por conflitos de agenda, ela também afirmou depois que a sua saída estava aí relacionada às mudanças drásticas no projeto depois que a Melissa Barrera foi demitida. Sem as duas protagonistas, a produção precisou fazer uma grande mudança interna no filme. Contextualizando aqui, o Wes Craven, que produziu os primeiros filmes da franquia, morreu em 2015 vítima de um câncer no cérebro. Pânico 4 foi o último dirigido por ele, apesar de que partes da história de Pânico 6 já tinham passado pelas suas mãos. Kevin Williamson, lembra que eu falei, o criador da franquia, assumiu a direção em Pânico 7, enquanto Guy Busick reestruturou todo o roteiro. Fontes indicam que toda essa reescrita do filme custou cerca de $500 mil. Um valor que não é pequeno, mas que foi necessário para trazer a história de volta aos trilhos e voltar a focar na personagem Sidney. Obviamente que depois de toda essa polêmica, as produtoras, do 7º filme, tiveram que usar de uma estratégia para atrair o público e dessa vez o gancho foi nada mais nada menos do que Neve Campbell. Depois de ficar fora do 6º filme por causa de uma treta envolvendo salário, a atriz retornou com muito mais grana no seu bolsinho. Neve garantiu um contratinho de apenas $7 milhões, um dos maiores salários já registrados no gênero do terror. Já Courtney Cox, a única atriz a aparecer em todos os filmes desde 1996, recebeu aí um belo de um contra-cheque de $2 milhões.
It's incredible! I know! Falamos aqui sobre o hype do Pânico e o tanto que ele transformou o subgênero de slasher no terror, mas uma pergunta muito complexa é: por que diabos a gente gosta tanto de assistir filmes assim? A resposta está em como o nosso cérebro reage aos medos em um contexto seguro, permitindo que a gente experimente essas emoções sem correr riscos reais. O medo é uma emoção primordial e feita para nos proteger de ameaças reais. Em um filme de terror, no entanto, a gente sabe que a gente está seguro. Esse contexto controlado permite que o cérebro experimente o medo sem ativar um estado de alerta perigoso. Na prática, o nosso cérebro, de tão maravilhoso que é, ele diferencia o que é fictício do que é real, promovendo aí um alívio no final da experiência. Então a gente leva aquele susto, quase morre e volta com um prazer. Ai, que prazer. Além disso, rola toda uma descarga de adrenalina durante as cenas que tem um efeito energizante na gente. Quando o susto passa, o corpo libera endorfina, criando essa sensação de euforia. Ai, que euforia. Esse ciclo é um dos grandes benéficos de assistir filmes de terror. Quer dar uma aliviada, Thay? Quero. Assiste um filme de terror. Tá. Qual tu quer ver hoje? Shrek. E tu que tá aí assistindo agora, tu é do time que ama terror ou prefere mais uma comédia romântica, um drama? Deixa aqui nos comentários qual é o tipo de filme de terror que tu gosta de assistir. E se tu não gosta de filme de terror também, já deixa aqui. E pra mais conteúdo sobre Pânico e todo o universo da cultura pop, é só tu acessar atlantida.com.br. Te inscreve aqui na Tele TV que muito em breve estaremos de volta com mais um Por Trás do Hype, hein? Alô? Eu sei o que você fez no Por Trás do Hype passado. Vai! Em cima do jet ski. ATL-TV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora.